Aula 6. Síntese da Nova Aliança. Os escribas. Os escribas eram mestres que estudavam e ensinavam a lei. São geralmente chamados de doutores da lei. A função de um escriba também incluía a de um copista, escrivão. Não formavam um partido, e sim uma espécie de classe distinta, que também perseguia os que infligissem os ensinamentos da lei. A grande maioria dos escribas pertenciam ao partido dos fariseus, e foram eles que multiplicaram indefinidamente as regras e observações, até que elas se tornaram insuportáveis e impossíveis de serem observadas. Os essênios. Os essênios, radicais justos. A raiz do nome em aramaico é curador. O mais provável é que esse grupo tenha aparecido também no período dos Macabeus. O nome essênio procede de uma mesma palavra hebraica que significa pio, santo. Embora os judeus o chamassem por esse nome, é provável que os próprios essênios rejeitassem o rótulo. Não se consideravam especialmente santos ou pios. Viam-se, porém, como depositários de misteriosas verdades que governariam a vida de Israel quando o Messias chegasse. Floresceram como comunidade religiosa no primeiro século a.C. Eles viviam isolados em comunidades ao oeste do Mar Morto, labutando arduamente em trabalhos agrícolas e outras ocupações semelhantes. Geralmente, residiam em cavernas e fendas de rochas. Na sua forma de religião, eram rigorosos na observação da lei, praticavam o celibato e não possuíam escravos. Os essênios costumavam dividir seus pertences e bens uns com os outros e se assemelhavam com os cristãos primitivos. O Novo Testamento não faz menção a eles, porém, há certo consenso entre os teólogos de que João Batista manteve contato com eles. Os herodianos. Os herodianos eram uma espécie de seita religiosa mesclada a interesses políticos que apoiavam a dinastia de Herodes. Embora não fossem religiosos como os fariseus, possuíam membros fanáticos que procuravam elevar Herodes a uma posição de Messias, por esse ter reedificado o templo. Os zelotes. Os zelotes eram um grupo de judeus patriotas anti-romanos que desejavam independência de Roma e lutaram para estabelecer a observação da lei de Moisés. O mais provável é que esse grupo surgiu no ano 6 depois de Cristo. O Judas o Galileu, que liderou uma revolta contra os romanos, provavelmente influenciado pelo exemplo de Matatias e seus filhos, os Macabeus. Os zelotes receberam esse nome devido ao zelo pela lei de Deus. Acreditavam ser uma traição e ofensa a Deus pagar impostos a um imperador que não servisse o Deus de Israel. E
quando caiu a última fortaleza dos Zelotes, aqui, Massada, em 73 d.C., esse grupo patriota deixou de existir. Entretanto, o espírito zelote permaneceu aceso por muitos anos que se seguiram. Sicários. Os sicários eram outro grupo, a exemplo dos zelotes, que odiavam os romanos e se esforçaram para destruir a marcha romana que dominava a Palestina. É comum vermos os sicários serem apresentados como zelotes ou associados a eles. O fato é que muitos sicários pertenciam ao partido dos zelotes. Não é fácil estabelecer suas diferenças, pois seus ideais eram os mesmos. Mas o certo é que os sicários se distinguiam dos zelotes por serem associados a salteadores e malfeitores que saqueavam vilas e cidades, matando com uma adaga que trazia oculto nas vestes, tanto romanos como simpatizantes romanos, ou colaboradores do Império Romano. O Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal judaico que se reunia dentro do templo, em uma câmara imponente. Os membros assentavam-se formando um semicírculo, com o acusado na sua frente. O Sinédrio era liderado pelo sumo sacerdote e formado por 71 membros. O Sinédrio, além de funcionar como um conselho, possuía competência para aplicar a pena capital. No entanto, no período do domínio romano, o Sinédrio passou a ser monitorado pelo governo romano, que lhes restringiu o poder, em caso de aplicar a pena capital, por exemplo. A grande maioria dos abusos praticados no templo, tal como o comércio torpe que ali existia, fora criado por esse partido. O Sinédrio tem sobre si a responsabilidade da maior tragédia de toda a história. Os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o Sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. A sinagoga. A sinagoga era um lugar onde os judeus congregavam-se para adorar, dirigida por anciões. As sinagogas abrigavam nos sábados os que desejavam ler e comentar a Torá, e também usada como escola religiosa para as crianças e reuniões especiais da vida civil. Nesse contexto, ela servia ao tríplice propósito: adoração, educação e governo. Acredita-se que as sinagogas tiveram início no primeiro cativeiro em substituição ao templo, quando o povo já não mais possuía o templo para a adoração. Durante o cativeiro, os judeus dispersos continuaram seus ritos e costumes em lugares fechados e menores do que o templo. Tais lugares foram chamados de sinagogas. Ao regressarem para Jerusalém, os judeus continuaram com a prática de se encontrarem nesses ambientes, que passaram a ser usados como uma espécie de centro cívico e didático. O templo. O templo era um edifício de culto. O templo era a sede religiosa do mundo judaico. Nele havia uma plataforma onde ofereciam sacrifícios.
qualquer pessoa tinha acesso ao átrio dos gentios, mas no átrio interno, somente os judeus podiam entrar. No templo também havia o átrio das mulheres, que podiam ir até a parte interior. Na parte interior, o templo possuía, a exemplo do tabernáculo do Antigo Testamento, o lugar santo e o lugar santíssimo. O templo era o edifício público destinado à adoração. O primeiro templo foi construído por Salomão e destruído pelos babilônios. O segundo templo foi reconstruído após o cativeiro, com o retorno de Zorobabel, permanecendo erigido por quase 500 anos. Foi profanado por Antíoco Epifânio e no ano 60 a.C. foi destruído pelo general romano Pompeu. O terceiro templo foi reconstruído por Herodes o Grande e destruído em 70 Anno Domini pelo exército liderado pelo general romano Tito. Curiosidades. Governantes herodianos.